Eu sou o professor Flávio Costa, Direito Processual do Trabalho, e nós vamos iniciar o nosso estudo hoje com a primeira aula de Direito Processual do Trabalho, onde nós trataremos acerca da teoria geral do Direito Processual do Trabalho. E a gente começa estudando, lembrando um pouco acerca do surgimento desse direito processual do trabalho, que se confunde, obviamente, com o surgimento de uma justiça do trabalho. Veja que, de há muito, sempre foi uma preocupação em relação aos créditos que são decorrentes da natureza trabalhista. Por quê? Porque os créditos decorrentes do contrato de trabalho, eles têm uma natureza alimentar. Então, com isso, restou uma preocupação desses créditos eles seguirem o mesmo fluxo que os créditos dos demais contratos. Então, vem da França, do ano de 1806, aquele embrião, aquele primeiro pensamento de se tentar separar um fluxo para a cobrança dos créditos que decorram de outros contratos para aquele fluxo que decorra dos créditos decorrentes trabalhistas, do direito do trabalho. Então, na França, em 1806, surgem os chamados Conseils de Prud'hommes, ou seja, eram os conselhos de homens prudentes formados pelos representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e também por um juiz togado. Então, esse conselho de homens prudentes ele vai dar origem à Justiça do Trabalho, que posteriormente ele vai ser copiado em diversos outros países. Este mesmo modelo de resolução de processos que decorram da relação do trabalho. No Brasil, em 1903, o Decreto 979 facultou aos trabalhadores do campo a organização de sindicatos que pudessem defender os seus direitos. O Brasil, nessa época, era um país eminentemente rural. A gente tem que lembrar que nesse início dos anos de 1900 ainda não havia uma legislação trabalhista, já que a CLT ela vai surgir apenas em 1º de maio de 1943. Então, na época que estamos falando desse embrião do surgimento desse trabalho, ainda não se tinha uma consolidação das leis de trabalho. Em 1907, no governo de Afonso Pena, surgiram os chamados Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem. Mas esses conselhos também foram construídos no âmbito dos sindicatos rurais. Por quê? Nos anos de 1900, o Brasil ele era um país eminentemente rural. Então era uma tentativa de se conciliar, de se chegar a uma arbitragem do que estava acontecendo, dos conflitos no meio rural. Em 1911, aí São Paulo já começa a se transformar na grande metrópole, surge o chamado patronato agrícola. Em 1922, também em São Paulo, surge os chamados tribunais rurais. Mas é toda uma vertente voltada para resolver, para se pensar apenas na abrangência dos trabalhadores rurais, embora tenhamos aí outras categorias de trabalhadores da mesma época. E aí sim, em 1932, são criadas as comissões mistas de conciliação para a tentativa de resolver os chamados conflitos coletivos, os conflitos ocorridos entre as empresas e os trabalhadores, entre os sindicatos, e as juntas de conciliação e julgamento para resolver os conflitos de natureza individual. Veja que essas juntas de conciliação e julgamento, elas tomam aquele modelo que vem lá do direito francês, dos conselhos de homens prudentes. As juntas de conciliação e julgamento são criadas dentro do poder executivo, e essas juntas elas eram formadas por dois juízes, chamados de juízes classistas, ou juízes vogais, um que representava os trabalhadores, um que representavam os empregadores e um outro que seria um juiz de direito. Assim era a composição dessas juntas de conciliação e julgamento. Na Constituição de 1934, pela proposta do deputado Abelardo Marinho, com algumas propostas, acabou por prevalecer ainda essa natureza desse início dessa justiça do trabalho, das juntas, ainda com um cunho de natureza administrativa. Ou seja, se iniciavam as ações da junta de conciliação e julgamento, que era através de uma chamada que permanece até hoje de reclamação trabalhista,
mas as juntas elas não tinham o poder de execução. Então, ainda que o trabalhador ele tivesse sua demanda submetida à junta de conciliação e julgamento, se não houvesse o cumprimento por parte do empregador, ele teria que entrar na justiça comum para que houvesse a execução. Em 1934 foi criado o Conselho Nacional do Trabalho. E em 1939 foi dada uma outra roupagem a essa Justiça do Trabalho. Vejam, em 1939, então, você dá uma roupagem fazendo o seguinte: o Brasil ele é distribuído por regiões, criando-se 36 juntas de conciliação e julgamento, e aí essas juntas com o decreto de 1939, com o decreto 1237, elas já poderiam não só julgar as reclamações trabalhistas, mas elas poderiam também executar suas próprias decisões. Foram criados 8 conselhos regionais de trabalho, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um em Belo Horizonte, um em Porto Alegre, um em Salvador, um em Recife, um em Fortaleza e um em Belém. E o Conselho Nacional do Trabalho. Desde a década de 40, então, nós estamos aí na época do governo do Estado Novo, Getúlio Vargas promete dar essa nova roupagem à Justiça do Trabalho. E vai surgir em 43 a CLT. Mas vejam, até então, mesmo se chamando, mesmo dizendo que era uma Justiça do Trabalho, ela ainda não estava dentro do poder judiciário. Até então ela permanecia dentro do poder executivo. É com a Constituição Federal de 1946 que a Justiça do Trabalho ela passa a integrar o poder judiciário. Então a Constituição de 46 ela que define a Justiça do Trabalho como componente do poder judiciário. E ela faz uma transformação, porque até então, no decreto de 39, nós tínhamos chamados conselhos. Então elas mantêm como sendo juízes o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, as juntas de conciliação e julgamento, transforma os Conselhos Regionais de Trabalho em Tribunais Regionais de Trabalho e transforma o Conselho Nacional do Trabalho em Tribunal Superior do Trabalho. Com a Constituição de 67, emendada em 69, é acrescido nos Tribunais Regionais de Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho o chamado Quinto Constitucional. Ou seja, da composição do Tribunal Regional do Trabalho e da composição do Tribunal Superior do Trabalho, terá que ter um quinto que é dedicado ao membro que vem do Ministério Público e ao membro que vem da advocacia. Então permanece esse outro modelo, ou seja, você traz pessoas agora a partir do segundo grau que não são juízes que efetivamente estão dentro da carreira, são juízes que vêm pelo quinto constitucional, objetivando dar ou trazer uma outra vertente. São pessoas que têm que ter mais de 10 anos na carreira da advocacia, ou mais com 10 anos da carreira dentro do Ministério Público do Trabalho, que vai fazer parte agora dos Tribunais Regionais de Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, através do chamado Quinto Constitucional, trazendo também uma outra vertente, né, uma outra via de interpretação para somar, já que a atividade, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, que é de uniformizar a jurisprudência. E aí nós vamos ter uma outra alteração desta composição da Justiça do Trabalho que vai se dar com a Emenda Constitucional número 24, já de 1999. A Emenda Constitucional 24 de 1999, ela vai alterar aquela formatação que se tinha até então na Justiça do Trabalho, de juntas de conciliação e julgamento, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, de conter representantes dos empregados e representante dos empregadores. Ou seja, com esta emenda, a 2499, acaba-se por extinguir a chamada representação classista. Deixa de existir, então, os chamados classistas representantes dos empregados e os classistas representantes dos empregadores. Passa-se a se ter, até então, apenas os chamados juízes de carreira, aqueles que iniciam como juiz de trabalho, substituto, depois titular, desembargador e ministro, apenas juízes de carreira, e os juízes do quinto constitucional, aqueles que vêm pelo quinto da OAB e pelo quinto do Ministério Público do Trabalho.
Certo? Então assim surge essa nossa Justiça do Trabalho, que hoje tem a composição. No primeiro grau são as varas de trabalho, no segundo grau são os tribunais regionais de trabalho e na instância extraordinária nós temos o Tribunal Superior do Trabalho. Bom, e quais são as fontes do direito processual do trabalho? Observem que o direito processual do trabalho, ele pertence, à sua posição enciclopédica é de um direito público. Por que a sua posição enciclopédica é de um direito público? Por um fato, apenas a União poderá legislar acerca do direito processual. Está no artigo 22 da nossa Constituição Federal. É competência exclusiva da União legislar acerca do direito processual. Isso faz com que a posição enciclopédica do direito processual ao trabalho seja de direito público. E também que o direito processual ao trabalho tenha como fonte apenas as fontes estatais. Ou seja, eu não tenho uma regra de abertura no direito processual ao trabalho como eu tenho no direito do trabalho. Veja que o direito do trabalho nós temos toda uma discussão em relação à sua posição enciclopédica. Se o direito do trabalho é direito público, se é direito privado, se é um tertium gênero, se é de um direito unitário, se é um direito social. Porque o artigo 7º da Constituição, no seu caput, ele diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, quando a Constituição diz que podem ter outros direitos que visem a melhoria da condição social do direito do trabalho, ali há a possibilidade de que se tenha outras fontes que não sejam apenas fontes estatais para o direito do trabalho. Mas, para o direito processual do trabalho, é possível apenas fontes estatais. Um outro questionamento que se tem dentro dessa teoria geral do direito processual ao trabalho é se o direito processual ao trabalho ele é ou não é um direito autônomo. A gente sabe que para se discutir a autonomia de uma ciência é necessário que se analise alguns campos de desenvolvimento. O primeiro campo de desenvolvimento é o campo de desenvolvimento legal. E nós sabemos que a nossa Constituição Federal, ela trata, a partir do artigo 111 ou artigo 116, apenas uma questão que é voltada para a justiça do trabalho, processualmente falando. A CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, ela é um misto, ela é uma consolidação. Ela tem uma parte de direito material, do seu artigo 1º até o seu artigo 642, se refere à parte material, à parte de direito de trabalho, mas do artigo 643 ao artigo 910, eu tenho aqui toda a parte voltada para o direito processual do trabalho. Eu tenho ainda outras leis esparsas que tratam apenas do direito processual do trabalho. A Lei 5.584 de 70, a Lei 7.701 de 88, o Decreto-Lei 779 de 69. Vejam, são normas esparsas que não estão dentro efetivamente consolidadas, que tratam de direito processual do trabalho. Todavia, quando a gente discute o desenvolvimento legal, a gente chega ou conclui que, diferente do direito processual civil, do direito processual penal, nós não temos um código de direito processual do trabalho. Tanto que o próprio Código de Processo Civil de 2015 vai dizer, o artigo 769 da nossa Consolidação dos Trabalhos permite que seja aplicado de forma subsidiária ou de forma supletiva o que está dentro do Código de Processo Civil, já que há uma incompletude desse desenvolvimento legal, muito embora eu falei para vocês viram aí que tem toda uma parte na CLT, em algumas leis esparsas tratando acerca do direito processual do trabalho. O desenvolvimento doutrinário, nós temos aí diversas obras que tratam do direito processual ao trabalho, diversos cursos que tratam do direito processual ao trabalho. Eu poderia trazer aqui diversos autores, Carlos Henrique Bezerra Leite, um grande nome, hoje nosso direito processual ao trabalho. Temos também o Wagner Gílio e várias obras que tratam. Temos revista especializada da LTR tratando apenas do direito do trabalho, direito processual do trabalho.
O desenvolvimento didático também, o direito processual do trabalho, ele faz parte do currículo mínimo, da grade curricular mínima que deve ser tratado nas universidades. A autonomia jurisdicional, veja que embora nasce lá em 1923 com as juntas de conciliação e julgamento, com o Conselho Regional do Trabalho, com o Conselho Nacional do Trabalho, mas essa autonomia jurisdicional específica, lembrando novamente, apenas vai surgir com a Constituição de 46. É a Carta de 46 que vai colocar a Justiça do Trabalho dentro do Poder Judiciário. Então, anteriormente a isso, nós não tínhamos um desenvolvimento jurisdicional, que nós temos hoje. E a última característica para se dizer se há ou não autonomia da ciência é chamada autonomia científica, se aquele ramo do direito ele apresenta princípios e conceitos próprios. O direito processual do trabalho tem diversos conceitos próprios e até peculiares ao direito do trabalho. Por exemplo, a reclamação trabalhista. Nos outros ramos se chama de ação, mas aqui é um conceito próprio, né? Ou seja, ele caracteriza o nosso direito processual do trabalho. A gente não diz que ele vai ajuizar uma ação trabalhista, vai ajuizar uma reclamação trabalhista, até para manter aquela sua época da criação em que você estava não dentro de um ramo do Poder Judiciário, você estava dentro do Executivo. Então, claro que as pessoas iam lá para reclamar, não para ajuizar uma ação, e isso continua até hoje. A notificação. No processo de trabalho, a gente chama notificação, embora muitas vezes eu tenha que ler notificação como sendo um ato de citação ou notificação como sendo um ato de intimação. Mas veja, é conceito próprio ao direito processual do trabalho. Então, quando se discute a autonomia do processo de trabalho, nós temos duas teorias. Uma teoria chamada teoria monista, que prega que o direito processual do trabalho ele é totalmente autônomo, ele é um ramo autônomo do direito processual, e temos a teoria dualista. A teoria dualista radical, que diz que o direito processual do trabalho ele não é autônomo, ele pertence, e uma teoria da autonomia relativa, que diz que de fato há uma separação entre o direito processual do trabalho e o direito processual civil, mas que esse direito processual do trabalho poderá ser complementado pelas regras do direito processual comum, desde que seja utilizado de fonte subsidiária, se houver uma incompletude dentro daquele sistema e se houver a compatibilidade entre as normas do direito processual civil e as normas do direito processual do trabalho. Então você vislumbra uma separação entre os dois ramos do direito processual, porém com essa nuance de que há uma autonomia, ele preserva a sua autonomia, mas essa autonomia que ela é preservada terá que ser observado a complementariedade, desde que haja uma compatibilidade entre os dois ramos do direito. E o direito processual do trabalho, ele possui também princípios dentro do direito processual do trabalho. A gente sabe que princípio é aquilo que dá lastro, né? É o que vai estabelecer, é o que vai trazer todo uma espécie de lastro para que você possa chegar a outras formas, né? Para que possa chegar a um outro ponto, não é? Então esse princípio ele passa a ter funções. Tem função informativa, porque ela está num momento antes da criação da própria lei, a função informativa do princípio, para que esse princípio acabe não colidindo com alguma outra norma ou com algum outro princípio durante a criação da norma. O princípio ele pode ter também função interpretativa, a gente fazer a leitura de um artigo e observar que ali está havendo ou que se está um determinado princípio. Nós temos, por exemplo, dentro do direito processual, um dos artigos que diz: quando o reclamante não comparece à audiência, ou seja, o trabalhador, a parte autora, o processo é apenas extinto sem resolução de mérito. Se for a parte reclamada que não comparecer à audiência, a ela será aplicada a revelia e a confissão ficta quanto à matéria de fato. Ou seja, quando eu faço a leitura deste artigo dizendo que o não comparecimento do reclamante à audiência levará ao arquivamento da reclamação trabalhista, observe-se que aí, pela função interpretativa do princípio, eu estou vendo um princípio da proteção. E também tem função normativa, ou seja, o princípio ele acaba atuando
como técnica de integração do direito. Ele passa a integrar o direito. E quais seriam esses princípios que são próprios ao direito processual do trabalho? O primeiro, o princípio da normatização coletiva. Veja que o princípio da normatização coletiva é o chamado princípio normativo do direito processual do trabalho, está no artigo 114, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que está voltado para a questão dos dissídios coletivos de natureza econômica, onde pode a Justiça do Trabalho decidir o conflito respeitando aquelas disposições mínimas legais de proteção anterior e as convencionadas anteriormente, e a partir daí a Justiça do Trabalho ela tem esse poder de normatizar as questões dentro do dissídio coletivo. Depois, outro princípio próprio do direito processual do trabalho é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. No direito processual do trabalho, as decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não são terminativas do feito especificamente naquele determinado momento, não são recorríveis. Não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias do direito processual do trabalho. Somente quando a parte for recorrer da decisão final do processo é que ela poderá recorrer também da decisão interlocutória. Nós temos situações também que acabam sendo trazidas para o processo de trabalho. Veja que, pelo princípio da adstrição, o juiz não pode julgar de forma ultra, citra, nem extra petita. Porém, no direito processual do trabalho, nós chegamos a algumas situações que o juiz poderá julgar além do que está ali, de forma ultra, extra ou citra petita, mas na forma que está dentro da lei. Por exemplo, o artigo 467 da CLT. Pelo 467, as parcelas de natureza rescisória incontroversa terão que ser pagos na primeira audiência. Se não forem pagas na primeira audiência, terá que haver o acréscimo de uma multa de 50% sobre essas parcelas. Se a parte ajuiza a ação e ela não pede essa multa, o juiz pode, pelo princípio da ultrapetição trabalhista, acrescer a condenação se tornar incontroversa os 50% não pedido pela parte, sem que isto leve a nulidade por ultrapetição. Por quê? Porque está previsto dentro da CLT. Depois, o juiz pode julgar de forma extrapetição também uma hipótese. Naquela hipótese que o trabalhador, que está no artigo 496 da CLT, ele é estável, ele ajuiza uma ação onde ele está pleiteando ali a sua reintegração. Se o juiz verificar não ser possível, que tem uma causa ali que impossibilite o retorno daquele trabalhador efetivamente ao seu cargo, o juiz poderá converter aquele pedido de reintegração em indenização. Ou seja, teoricamente ele está julgando ali extrapetição porque não houve o pleito para que ele fosse pago a indenização correspondente, mas sim para que houvesse a reintegração. Mas neste caso há uma previsão legal. E o julgamento de citra petita, o exemplo é quando o juiz verificar que houve uma dupla causa. O empregado cometeu uma justa causa e o empregador também cometeu uma justa causa. Então, se estiver julgando um caso concreto, é possível que o juiz, analisando o caso concreto, verifique que houve uma dupla justa causa e, a partir daí, ele defira algumas parcelas apenas pela metade. E vem, enfim, o princípio da proteção dentro do direito processual do trabalho. O princípio da proteção processual, como eu falei no início da aula, apenas a União pode legislar acerca do direito processual do trabalho. Então, este princípio da proteção, aquele princípio da proteção que ele visa igualar o empregado ao empregador. Por quê? O empregador, ele é a parte hipersuficiente da relação. Ele tem todo o poder econômico. E o empregado é a parte hipossuficiente da relação. Então, o princípio da proteção, ele visa equilibrar esta balança. Mas, neste caso, a proteção no direito processual do trabalho tem que estar dentro da norma, porque apenas a União poderá legislar. Então, a União ela tem que, obrigatoriamente, positivar essa proteção. Como eu tinha falado para vocês, o exemplo do artigo 844 da CLT. O empregado não comparece à audiência dita inaugural, aquela audiência inicial, há apenas o arquivamento dos autos.
existe a possibilidade de dispensa de custas processuais ao empregado. Do empregado, para recorrer, não precisará efetuar o depósito recursal. A inversão do ônus da prova, trazida pelo artigo 818 da CLT. O ajuizamento da ação no último local em que o trabalhador prestou o serviço, ou no local da prestação do serviço. O benefício da justiça gratuita. Então, tudo isso está dentro da norma. Então, é a lei que já vai dizer o princípio da proteção dentro do direito processual do trabalho. E o direito processual do trabalho, ele vai ter também as mesmas técnicas de interpretação que as outras normatividades. A interpretação do direito processual do trabalho poderá ser feita de forma gramatical, histórica, lógica, sistemática, teleológica, interpretação conforme a Constituição Federal. Então essas técnicas, elas também são aplicáveis ao direito processual do trabalho. As técnicas de integração das normas, que decorrem da ideia de incompletude do ordenamento jurídico, que não permite ao juiz deixar de julgar, conforme está no artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, nos artigos 8º, 7 e 69 da CLT, também permite que o direito processual do trabalho seja integrado através da analogia, da equidade, dos princípios gerais do direito, dos usos e dos costumes. E resta a questão de tratarmos da eficácia da norma. Veja só, a eficácia no espaço, no Brasil, vige o princípio da territorialidade. Está no artigo 1º do Código de Processo Civil. Ou seja, no Brasil, as causas processuais obrigatoriamente serão aplicáveis apenas às normas processuais brasileiras. Eu não posso aplicar outra norma que não seja caráter processual, que elas são produzidas pelo Brasil. E temos ainda, em relação a essa eficácia, da entrada da lei em vigor no tempo. O artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgado. E a norma processual, ele diz sempre tem efeito prospectivo, ou seja, a norma processual, pelo artigo 6º, tem efeito prospectivo, ou seja, para o futuro e geral. Ou seja, você não pode retroagir mesmo para beneficiar aqui a parte processual. Ou seja, essa norma, ela é de eficácia imediata e geral. Isso passa a ter, então, uma discussão. A exemplo, nós acabamos de ter toda uma alteração na legislação trabalhista, com a lei da reforma trabalhista que passou a vigorar em 11 de novembro de 2017, com diversas alterações de questões processuais. Então, o que se irá aplicar aos processos que tenham sido ajuizados até 10 de novembro de 2017? Será aplicável a lei nova ou será aplicável àquela lei anterior da vigência? Temos 3 teorias que tentam explicar essa situação da entrada em vigor da norma processual. A teoria do sistema da unidade processual, ela diz que o processo que se inicia com a lei terá que terminar com aquela mesma norma processual. Tem uma teoria do sistema de fases processuais, que diz que a norma processual, como o processo está dividido em fases processuais, que essas fases são autônomas, ou seja, postulatória, instrutória, decisória, recursória e executória. Se o processo está na fase, por exemplo, postulatória, ele tem que ser concluído sobre a égide da lei velha para a lei nova alcançar a partir da fase seguinte. E temos o sistema de isolamento dos atos processuais, que diz que reconhece a unidade processual, mas o complexo do ato daquele momento, ou seja, o ato processual pendente, é que será aplicável de acordo com a lei nova. E esse isolamento do ato processual, pelo artigo 14 do Código de Processo Civil e pelo artigo 1046, é que tem prevalecido, dizendo que a norma, quando ela entra em vigor, ela alcança cada ato processual visto de forma isolada. Obrigado, então essa é a aula inicial que nós tivemos acerca de uma teoria geral do direito processual do trabalho.